Imagina só a cena. Um deputado federal caminhando por dias a fio no acostamento de uma das rodovias mais movimentadas do Brasil. É uma imagem muito forte, né? Muito. São 240 quilômetros. E as fontes que a gente recebeu sobre essa marcha do deputado Nicolas Ferreira levantam uma questão central. A gente está olhando para um ato de convicção, uma peregrinação política, ou é uma peça de marketing político muito bem executada? Essa é a grande questão, porque cada detalhe ali parece pensado, sabe? A escolha do trajeto, a duração, o esforço físico, tudo vira mensagem. Uhum. E a nossa análise hoje, com base nesse compilado de notícias, é justamente tentar decifrar essa mensagem, separar o que é o ato em si e o que é a estratégia de comunicação por trás. Exato. Então vamos mergulhar nos fatos, nas reações, nas controvérsias para entender a anatomia dessa caminhada pela justiça e liberdade. A jornada começou em Paracatu, Minas Gerais. Destino, Brasília. Isso. E a escolha da estrada, a BR-040, já é o primeiro ponto, né? Pois é, por que essa rodovia especificamente? Olha, a BR-040 não é uma estrada qualquer. Ela é uma artéria quase simbólica, é uma das principais vias que ligam o que a gente poderia chamar de Brasil real ao centro do poder. Claro. Então, caminhar por ela em direção a Brasília é uma metáfora visual muito, muito poderosa. É a imagem de alguém que está literalmente levando as pautas da sua base para a capital. Não é um voo para Brasília, né? Não. É uma jornada a pé. O sacrifício físico envolvido, esses 240 quilômetros, é a prova de empenho que ele quer mostrar. E é uma performance que dura dias, o que, assim, do ponto de vista de mídia, é genial. Não é um protesto de uma tarde que morre no Jornal da Noite. Exatamente. É um evento que vai se desenrolando, cria um fluxo constante de conteúdo, de notícias, por quase uma semana. Isso, até o ato final que está previsto para este domingo, dia 25. Precisamente. E isso já nos leva para os objetivos que as fontes declaram. Porque, assim, na superfície, a pauta principal é o protesto contra as prisões injustas. Das pessoas ligadas aos atos de 8 de janeiro de 2023. Isso, essa é a bandeira mais visível. Certo. Essa é a camada de fora, a justificativa mais imediata. Mas, lendo as notícias, fica bem claro que isso funciona mais como um catalisador. Uhum. Essa pauta atrai a base, mas o motor por trás de tudo parece ser o apoio explícito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que as fontes que a gente tem mencionando estar preso. Exatamente. É uma reação em cadeia. Você usa a causa dos presos, que tem um apelo emocional muito forte na base, para reafirmar lealdade a uma figura central, que é o ex-presidente. E com essa força toda, com essa força combinada, você direciona o ataque para os alvos institucionais, o Supremo Tribunal Federal e o governo federal. Não é só uma lista de objetivos, é uma estratégia que conecta as dores da base com os grandes embates de poder. Faz todo sentido. É como se a mensagem fosse: estamos aqui por essas pessoas que são vítimas de um sistema que vocês, STF e governo, representam e que o nosso líder combate. Tudo se amarra de forma muito coesa. Sim. E a presença de outros políticos, né? As fontes citam a vereadora Nina Braga, de São Paulo, como uma apoiadora. Isso. Ela também participa. Isso reforça a ideia. Mostra que não é a jornada solitária de um deputado. É tipo a ponta de lança de um movimento articulado. Um recado de força coletiva. Exatamente. Que busca mostrar que essa insatisfação é organizada, tem representantes em várias esferas. E, claro, uma ação dessa magnitude, ocupando uma rodovia federal, não ia acontecer sem gerar atrito, né? De jeito nenhum. E as fontes apontam para uma controvérsia imediata com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Que era algo totalmente previsível. Totalmente. E talvez até desejável do ponto de vista da estratégia dos organizadores. A controvérsia gera mais visibilidade. E o que a PRF disse? Basicamente, que eles não foram comunicados oficialmente com antecedência. E, o mais importante, alertaram para os graves riscos à segurança. Tanto dos manifestantes quanto dos motoristas, certo? Isso, de todo mundo na via. Só que aí a assessoria do deputado rebateu, na hora. Disse que a comunicação foi feita sim. Pois é. O que me parece interessante aqui
Não é nem descobrir quem está com a razão, mas o fato de que esse conflito de narrativas já se instala no primeiro dia. Exato. De um lado, você tem o órgão do Estado falando em risco, em responsabilidade. Do outro, o movimento político falando em direito à manifestação. E essa tensão é fundamental para a história que eles querem contar, né? Com certeza. O alerta da PRF, que é uma preocupação legítima de segurança, é imediatamente reenquadrado pela organização como uma tentativa de impedir um ato democrático. A narrativa do movimento se fortalece. Exato. Se fortalece na ideia de que eles estão enfrentando resistência do sistema. E essa resistência não ficou só nas declarações. Os adversários políticos entraram em campo. As fontes detalham que líderes do PT foram além, Eles protocolaram um pedido formal à PRF. para que a caminhada fosse suspensa. Simplesmente suspensa. Uma jogada política bem direta. Eles usam o argumento técnico da própria PRF, o risco à segurança, como base para uma ação de contenção. O argumento é, se o próprio órgão de segurança diz que é perigoso, o ato tem que ser interrompido para proteger vidas. Claro. E a resposta, obviamente, foi imediata. A assessoria do deputado dobrou a aposta. Na legalidade, classificou o ato como legal, pacífico e constitucional. E aí vira um embate de princípios. De um lado, o princípio da segurança pública. Do outro, o da liberdade de manifestação. É uma disputa de enquadramento, no fim das contas. Perfeito. Os opositores tentam enquadrar a marcha como uma irresponsabilidade perigosa. Os organizadores como um exercício heróico da cidadania. E a opinião pública fica no meio. Fica no meio. E a escolha de qual narrativa comprar depende muito da posição política que a pessoa já tem. O evento vira, assim, um teste de Rorschach político. E além dessa briga mais institucional, tem a outra arena que talvez hoje seja a principal. As redes sociais. Ah, sim. As fontes citam críticas e, principalmente, muita ironia. O exemplo do político Alexandre Frota fazendo um comentário sarcástico sobre a mobilização é bem emblemático disso. Sem dúvida. Porque se a ação institucional do PT tenta barrar o ato fisicamente, a batalha nas redes tenta minar a legitimidade dele. A gravidade... E o sarcasmo é uma arma poderosa para isso. Muito poderosa na era digital. Ele serve para desmoralizar o adversário, para transformar um ato que se pretende épico em algo ridículo ou patético na visão de uma parte do público. Então, enquanto o deputado e os apoiadores estão lá, acumulando quilômetros no asfalto quente, tem uma guerra de memes e de comentários ácidos acontecendo online para definir o significado daqueles passos. Precisamente. E o resultado dessa guerra de percepção pode ser tão ou mais impactante que a chegada física em Brasília. Porque a imagem que fica para o grande público, para além da bolha de apoiadores, é construída ali, né? É construída em grande parte nesse campo de batalha digital. Ok. Então vamos juntar todas essas peças. A gente tem um ato que, ao mesmo tempo, um esforço físico extremo e uma performance de mídia contínua. Tem objetivos políticos que se conectam em camadas, da base ao topo, e gera reações calculadas em todos os níveis, do institucional ao digital, o que tudo isso nos diz sobre o estado atual da mobilização política. Isso nos mostra um exemplo muito claro do que a gente pode chamar de teatro político na era das redes. E não digo teatro de forma pejorativa, mas técnica. É uma performance construída para gerar o máximo de impacto. Ela é, antes de tudo, visual. Exato! As imagens de pessoas caminhando na beira da estrada são muito mais fortes, mais compartilháveis, do que um discurso no Congresso. A imagem do sacrifício, da jornada... Isso. E a duração, como você mesma falou, é chave. Manter-se em evidência por uma semana inteira é uma vitória de comunicação num ciclo de notícias que esquece tudo em 24 horas. E para o deputado, o ganho de imagem é... É imenso. Ele se posiciona não apenas como um porta-voz, mas como alguém que dá o corpo pela causa. Um líder que vai à luta. Isso consolida a posição dele dentro do próprio campo político. E para os apoiadores, qual é o efeito disso? Para eles, funciona como um ponto de aglutinação. É um evento que reafirma as convicções, dá um sentimento de pertencimento a um movimento que está ativo, que está na rua, que está fazendo algo. Entendi.
em tempos de muita ação política pela tela do celular. Pois é, um ato físico como esse tem um poder de mobilização e de engajamento muito grande para quem se identifica com a causa. Ou seja, a caminhada em si é tanto o meio quanto a mensagem. A estrada vira o palco e cada passo é parte do discurso. Perfeitamente colocado. É uma tática que usa o espaço físico para dominar o espaço digital e midiático. E o clímax de tudo isso vai ser a chegada em Brasília. O ato público no domingo. Sim. Ele vai funcionar como um termômetro para medir o sucesso da empreitada. O número de pessoas que aparecer lá vai dizer muito sobre o alcance real dessa mobilização, para além do próprio caminhante. Bom, então analisamos aqui as camadas estratégicas, as controvérsias, o significado simbólico dessa marcha que, segundo as fontes, termina neste fim de semana. Vimos a perspectiva dos organizadores, dos opositores, das autoridades. O tabuleiro político parece bem claro. Sim, as motivações e as reações de cada jogador nesse tabuleiro estão bem definidas. Mas isso me deixa com uma reflexão final. Todas as fontes que a gente analisou focam nesses jogadores. Mas e o cenário? E as pessoas que não são peças nesse jogo, mas que compõem o ambiente onde ele acontece? Uma boa pergunta. Fica a questão, né? Como um evento como este é percebido por um caminhoneiro que precisa desviar, pelo dono de um restaurante de beira